Book Voice é um projeto criado pelo Agilis Institute e objetiva levar conhecimento de valor de forma bem descomplicada para que você possa ler mais em menos tempo, aprendendo mais. Livro Governança de Dados, Práticas, Conceitos e Novos Caminhos, de Carlos Barbieri, editora Alta Books. Dados e tipos. Continuando falando dos dados, observa-se que eles têm algumas classificações que facilitam o seu entendimento e melhoram a nossa percepção na forma de como gerenciá-los. Eles podem ser classificados segundo diversos critérios. O mais comum seria classificá-los como dados mestres, referenciais, transacionais e históricos. Os dados mestres são os dados base ou pilares da empresa. Todas elas têm variados tipos de dados mestres: cliente, fornecedor, pessoas, produtos, lojas, obras de arte de um determinado museu, etc. Os mestres tendem a ser mais estáveis, são muito relacionados com o tempo e sustentam as grandes transações de uma empresa. São chamados dados de fundação, fundamentais, e através deles são produzidos os dados transacionais. Por exemplo, um cliente de um supermercado compra produtos em uma loja. Veja que aqui há 3 dados mestres: produto, loja, cliente, se relacionando em um ato de compra, que é um dado transacional. Dados referenciais são dados meio primos dos dados mestres. São certos atributos normalmente associados aos mestres e que merecem, pela sua volatilidade, uma certa gerência especial. Por exemplo, CEP, atributo de endereço de alguém ou de alguma coisa. Código Internacional de Doenças, atributo fundamental do dado mestre doenças, em um ambiente de sistema de saúde, por exemplo. Podemos entendê-los como códigos ou tabelas lookup, que são usadas em sistemas com o objetivo de padronização, mas pela variação que podem sofrer, devem merecer uma gestão separada. São normalmente obtidos de fontes externas, definidas por entidades oficiais: CID, CEP, Código de Aeroportos, códigos de cidades, códigos de estados, de países, etc. Mas podem ser produzidos internamente, de acordo com o negócio da empresa. Tem forte associação com os dados mestres, na maioria das vezes codificando algumas de suas propriedades. Dados transacionais são dados dinâmicos, produzidos em função da movimentação de negócios da empresa, como notas fiscais, ticket de compra, pedido de serviço, matrícula de aluno, dentre outros. Conectados com a dimensão tempo, tem data como elemento essencial para caracterizar um evento e estabelecem relacionamentos entre dados mestres. Tem valores e cálculos como atributos. Por exemplo, naquele caso do cliente do supermercado que compra produtos numa loja, dado transacional que representa aquela compra é a nota fiscal ou ticket de compra. Os dados referenciais entram como classificação ou codificação dos dados mestres, principalmente, mas podem aparecer em dados transacionais, tipo de consulta médica, por exemplo. Dados históricos são dados originados dos dados mestres, referenciais e transacionais que são guardados em uma linha do tempo. Por exemplo, o dado mestre funcionário tem guardado seus atributos ao longo do tempo, mesmo os que variam, como estado civil, escolaridade, endereço, formação, etc. Os dados transacionais entram normalmente na composição dos dados históricos, com os valores vendidos, consumidos, comprados, realizados, etc. São as métricas ou medidas capturadas. Esses são os dados que habitam os data warehouses e data marts e que permitem tomadas de decisão. São esses dados que também são levados às camadas de analytics para aprofundamento estatístico, tratamentos de mining, projetos de data science, etc.
A dimensão tempo é fundamental na presença desses dados históricos, pois é ela que dá o alinhavo temporal nas diversas manifestações do mesmo dado. Observe-se bem que, no entorno dos dados mostrados, há certas dimensões que são importantes de se entender e que qualificam ou caracterizam esses dados. Por exemplo, os dados podem ser classificados como estruturados, aqueles que têm uma estrutura fixa, como, por exemplo, registros clássicos de empregado, com nome, endereço, CPF, estado civil, etc. Os dados podem ser classificados como semi-estruturados, um e-mail, por exemplo, ou até mesmo como dados não estruturados, na forma, representados por imagens, sons, desenhos, sinais, etc. Nesse ponto, merece destaque o surgimento da governança de Big Data, tema que será discutido mais adiante em capítulos futuros. A governança de dados que surgiu dentro do âmbito do Normal Data agora se ajusta aos conceitos crescentes de Big Data e de IoT. Na origem, os dados poderão ser internos, originados da própria empresa, ou externos, de outras fontes. Na gênese, os dados podem ser primários ou derivados. Os primários são dados básicos e os derivados são dados produzidos a partir dos dados básicos, via algum tipo de tratamento. Por fim, o ponto fundamental é: todos os dados, sejam normal ou big data, devem sempre ter seus metadados definidos, conforme vimos em itens anteriores e analisados e preservados sob o prisma da qualidade. Entendendo o conceito de qualidade de dados. Falamos bastante de dados, mas agora vamos dar uma olhada num conceito fundamental associado a ele, a qualidade. Há uma percepção errada de que o conceito de qualidade aplicado aos dados está muito centrado em seus aspectos estruturais. Não é verdade. A qualidade dos dados é analisada e considerada em diversas dimensões. Muitas dessas dimensões não estão diretamente atreladas à forma física dos dados, mas no seu entorno, o contexto. O ponto mais importante de se entender são os impactos que a baixa qualidade dos dados acarreta. Em dados sem qualidade, são comuns problemas na tomada de decisão, influência na reputação das empresas ou programas e aspectos críticos de regulação, de compliance, aspectos de governança e, com a evolução da ciência de dados, outros pontos estão surgindo no entorno da qualidade. Algumas dimensões destacadas são integridade de dados, completude e validade, unicidade, acurácia, consistência e sincronização, temporalidade, facilidade de uso e acessibilidade, cobertura, qualidade de apresentação, percepção, relevância, confiabilidade, transacionalidade, envelhecimento de dados, segurança e privacidade. Se falta algum atributo de dados no seu registro, como CEP no endereço, você não está com a completude alcançada. Se dois funcionários têm algum elemento de identificação, matrícula ou CPF, iguais, o problema será na falta de unicidade. Alguns elementos de qualidade são medidos não diretamente pelo seu conteúdo, mas pela correlação com outros. Por exemplo, se a data da receita médica é anterior à data de preenchimento da nota de compra na farmácia, há razoabilidade. Caso contrário, demonstraria erro de qualidade. A integridade de dados está associada com a coerência das suas manifestações em diferentes fontes de dados. A data de nascimento de um funcionário, estando divergente em duas fontes distintas, denota problema de integridade. Validade está relacionado com a forma estrutural definida e apresentada para aquele dado, mostrando coerência de valores.
Os códigos de dados referenciais estão muito por aqui. Os valores válidos para código de cidade ou de aeroportos ou de CEP estão listados nos dados de referências e deverão estar assim manifestados no conteúdo do dado. A temporalidade é uma característica que define a necessidade do dado estar disponível no tempo exigido e na forma demandada pelo negócio. Pouco adianta um dado com todos os atributos anteriores ok, porém disponível no exato momento em que preciso dele. Temporalidade tem a ver com a atualidade, o dado corrente e com a sua disponibilidade. A cobertura é uma referência de qualidade de dados que considera o quanto os dados disponíveis atendem. A precisão é outro conceito importante. Por exemplo, eu moro no bairro do Cruzeiro, mas no meu CEP está o da Pampulha. O CEP está com o formato correto, válido, e o valor existe, mas ele não é preciso. Há um erro de precisão. Até então, falamos dos dados com uma visão mais isolada. Os dados, na realidade, vivem de mãos dadas, entrelaçados com outros dados de sua afinidade negocial, montando estruturas que são a base do seu uso em conjunto e objetivando ao alcance de resultados de negócios.